Eu gostaria, senhor presidente, de continuar a reflexão que nós, deputados e deputadas, temos feito aqui nesta casa nos últimos dias, falando da importância da política, porque realmente a política, para alguns autores, define como a ciência do poder, a luta pelo poder, e trata da vida nossa de cada dia. Nós somos os representantes do povo, sabemos que hoje, no decorrer da história, em todos os países, as suas constituições, elas dizem, e na realidade nós acreditamos, que o poder emana do povo e deve ser exercido em nome desse povo. Mas nós sabemos também, e eu trouxe aqui, uma reflexão, todo esse movimento, em outras oportunidades, eu já tive a ocasião de dizer que já por volta dos anos 50 do século passado, 1960 em diante, a experiência retratada e relatada em todos os cantos do mundo, foi a experiência de maio de 68 na França, vem exatamente dizer que os nossos partidos estavam, àquela época, esclerosados, ultrapassados, não respondiam mais o objetivo para o qual foram criados. Eu trouxe aqui um autor que eu tenho falado muito sobre ele, que é o professor Michel Maffezoli, que é um sociólogo importante, um homem que fez do Brasil e faz do Brasil o laboratório de suas ideias. E aqui ele diz exatamente o seguinte: a transfiguração do político. Ou seja, ele defende a ideia que para que a gente possa continuar a existir, que se transforme. Realmente, a política, ela é fundamental, ela faz parte, diz ele, das coisas eternas. O homem é essencialmente, ontologicamente, um ser político. Não pode deixar de ser político, porque realmente ele sofre as próprias consequências da política. Ele não pode dizer, não há ninguém apolítico, todos nós somos políticos. Daí nós devemos, como atores privilegiados da política, pensar hoje como essa política se apresenta no mundo. E foi a vez do Brasil, agora de uma maneira espontânea, de uma maneira sem ser planejada, aparece esse movimento do povo nas ruas. Veja o que é que o professor Maffezoli diz em 2005, resultado do doutorado dos brasileiros que fizeram tese com ele na França, e ele frequenta muito, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, e também esteve aqui em Fortaleza por mais de uma vez, visitando não só a cidade de Fortaleza, mas também o interior. Eu tive a felicidade de ter convidado o professor Maffezoli para apresentar um seminário lá no Cariri, sobre as romarias e sobre também o milagre da Beata Maria de Araújo. E ele realmente ficou encantado com o que acontecia no Cariri, bem como, depois que saí do Cariri e fui para Sobral, a mesma experiência de Sobral sendo uma cidade que também é religiosa. Ele diz o seguinte: os anos passam e este livro fica cada vez mais atual. Isso é alguém falando sobre ele. Neste Brasil, do começo do século XXI, atolado em escândalo de corrupção e na crise
das utopias de esquerda, Maffezoli aparece como um oráculo que enfrentou os lugares comuns da modernidade, em busca de pistas interpretativas para a compreensão dos fenômenos sociais. A transfiguração do político é um libelo contra todos os tipos de poder, inventário implacável dos descaminhos da libido dominante, ou seja, do poder. Você realmente quer atingir o poder e ocupar o poder. Este ensaio literário denuncia as estratégias milenares das estruturas de poder para conter a explosão dos sentidos e reproduzir-se em benefício próprio. Dizer então, ora, os partidos, já isso no século passado, tão ultrapassado, tão esclerosado. O que fazer? Reinventar-se, transfigurar-se, transformar-se. Então o que é que o povo está dizendo hoje? Nós estamos acompanhando dia a dia e cada vez mais isso se torna de uma evidência vital. No Brasil, 30% das pessoas, segundo os dados oficiais, dominam hoje a internet. Então, para sair da rua, de casa, basta entrar no computador e ele vai ter a possibilidade de estar na rua para pacificamente ele dizer que quer consumir a política. Eu estou aqui para defender os meus direitos. Os partidos que estão aí não nos representam. Eles têm que reinventar-se. Tem, seguidamente, no Senado, nesses últimos dias, o nosso senador Cristóvão Buarque, ele tem dito, nós temos o quê? Nós temos que, dentro dos nossos partidos, criar clubes, criar movimentos, inovar, porque nós não estamos mais representando. O povo está querendo nos substituir. E como nós queremos manter na nossa missão de fazer política, temos que realmente debruçarmos para estudar o que está acontecendo e tentar apresentar hipóteses de solução. Apresentando, portanto, reinventando. Aqui mesmo tem um livro do professor Cristóvão Buarque. Ele diz, o que é educacionismo? Se não em outros tempos, ele diz, dentro do atual partido, a gente pode abolir, mas pode reinventar, criando núcleos, criando grupos para tratar da atualidade, fazer com que realmente você represente. O que veio, o que é que o povo está pedindo? Está pedindo exatamente que os poderes públicos, que os órgãos funcionem como órgãos que foram criados. A Constituição está aí, deve ser obedecida, só que não é obedecida. Há quanto tempo nós estamos aqui, lutando aqui nesta casa e lá no Congresso, por uma reforma política? E a reforma não sai. E a reforma sairia para fazer com que funcione, quer dizer, os instrumentos públicos, os transportes funcionem e que também tenhamos mais educação, tenhamos mais saúde, tenhamos mais segurança. Ou seja, isso é que o povo quer, que o poder estabelecido, o Congresso Nacional, as assembleias, as assembleias municipais, ou seja, as câmaras, elas trabalhem em prol do povo, porque todos nós queremos a felicidade. A felicidade é o caminho para que todos tenham vida e, como diz o próprio Evangelho, e tenhamos em abundância. Quer dizer, o objetivo da política é trabalhar em prol do bem comum, trabalhar em prol do bem coletivo. O bem comum está acima do bem individual. É claro que na própria essência da política, nós temos do homem tem duas dimensões. Tem uma dimensão da força, quer dizer, você querer, por fim da força, estabelecer, determinar o seu ponto de vista, mas você tem que considerar, sob pena de você não ter uma visão correta, que
quando você tenta dominar o outro, você percebe que o outro tem o mesmo direito que você, tem a mesma possibilidade de você também poder expressar sua opinião. Ou seja, então aqui você ultrapassa e dá a dimensão exata na política. Quem deve controlar a força foi colocado nas mãos do Estado. E o Estado tem o dever de trabalhar bem o problema da segurança. Mas nesses momentos que nós estamos vivendo no Brasil, é claro que todos nós somos contra a violência, somos contra a maneira de você querer impor pela arma, pela força, mas reconhecer que a grande maioria do movimento é um movimento pacífico. Então vamos fazer com que esse nosso momento seja absorvido por nós, políticos, fazendo com que os partidos sejam atualizados, que os partidos sejam renovados e que de fato representem. Daí o povo está na rua e não vai mais sair da rua. Por quê? Porque ele tem em mãos o instrumento que ele pode, por intermédio da internet, tal foi a demonstração ocorrida em mais de 300 cidades no Brasil, e a possibilidade de você defender. Começar como o jovem que começou o problema... Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Logo mais, deputado. Pedia que fosse rebaixado os 20 centavos da passagem. Mas ele depois disse, não, isso aí apenas foi um pretexto. Mas o que a gente quer mais é educação, a gente quer mais saúde, a gente quer mais transporte, porque tudo isso afeta a vida nossa de cada dia. Realmente aí, esse é um momento de reflexão, é um momento de buscar fazer com que todos colaborem, cooperem, para poder realmente a gente chegar a atingir o essencial, que é trabalhar em prol da felicidade de toda a nossa nação brasileira, de todo o nosso Estado, trabalhar mais igualdade, mais distribuição do governo, sobretudo na área da educação. Qualquer assunto que você analisa, trata deles, você vê que a nossa federação ela não é bem representativa. Há um privilégio dos estados que mandam, e esses estados nós sabemos quais são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o sul do país, que absorve tudo que é de melhor. E realmente o que vem depois é que é repassado para o Nordeste, repassado para o Norte. Precisamos de equilíbrio, justiça, para que a gente possa viver em paz e que a gente possa cumprir a nossa missão de representar bem o povo brasileiro. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao novo deputado João Jaime. Deputado professor Teodoro, o povo foi às ruas e está nas ruas por várias razões que a gente vem falando e comentando e debatendo aqui nessa casa. Falta educação, falta saúde, falta segurança, falta transporte de boa qualidade, falta respeito ao cidadão. Quantas vezes eu vi aqui pronunciamentos de deputados, Heitor Ferrer, Roberto Mesquita, Lucílvio, Girão, vários outros deputados aqui reclamando da questão da saúde, do descaso, da lotação dos hospitais, da falta de estrada, dos engarrafamentos. Chega um ponto que a população diz, não aguento mais. Agora, eu não vi até agora nenhuma ação no sentido de resolver esses problemas que a população está a clamar. O que se fala é numa reforma política, como se essa reforma política fosse a mãe de todas as soluções, que não é. Eu não vi ninguém até agora tentar modificar a questão dos hospitais, melhorar o atendimento. Fala-se em médico, trazer 6 mil médicos do exterior. E os remédios? Cadê os remédios? O problema não é só médico. Quem mora no interior, quem milita no interior, sabe que o médico está lá, passa uma receita e ele fica com a receita na mão porque não tem o dinheiro para comprar o remédio. Então o problema é mais sério. É a escola que falta livro,
é a escola que falta professor, é o professor que ganha pouco, é o professor que não tem tempo de estudar para ensinar melhor, para se preparar. Então, são reformas estruturantes e estruturais que levarão, se tiver uma boa vontade dos governos, muito tempo para ser resolvido. E agora a gente vê aí soluções para resolver tudo isso que não foi resolvido em séculos, em 60, 90 dias. Então, mais uma vez, o que estão tentando é enganar o povo com essa história de plebiscito, com essa história de reforma, que não é no papel que se vai resolver isso, não. Vai se resolver essas questões que o povo clama nas ruas, é com atitudes. E atitudes, até agora, meu caro amigo professor, defensor da educação, até agora eu não as vi. E eu tenho certeza que Vossa Excelência também não as viu, essas medidas efetivas para resolver o problema da educação que Vossa Excelência tanto defende aqui nessa tribuna. Muito obrigado. Muito obrigado, eu concordo com Vossa Excelência. Apenas um ponto para dizer que Vossa Excelência tocou, no caso aqui dos médicos de fora, eu também sou contra, porque hoje a distribuição das faculdades estão concentrada no sul do país. Eu tive uma experiência, aliás, duas experiências, juntamente com o reitor da Universidade Federal do Ceará, juntamente com o próprio, então, prefeito lá de Sobral, o nosso governador Cid, bem como o desembargador José Maria Mello, de tentar levar para o interior faculdade de medicina, no governo Tasso Gereissati. E foi uma transformação muito grande o que aconteceu em Sobral, uma faculdade comandada pela Federal do Ceará, que lá, hoje, os alunos todos que são formados, eles ficam na área e são contratados. A mesma coisa que nós fizemos lá em Barbalha. Também todo mundo que é formado lá, fica lá. Ora, por que não distribuir para o interior mais faculdades e mais hospitais, para dar condições, como Vossa Excelência falou, do médico ter lá a possibilidade de ter um hospital para poder atuar bem. Primeiro, deveria fazer com os nossos, com os brasileiros, fazer com que eles fiquem, porque trazer médico de fora nesse momento realmente é um assinte contra o que fazem realmente os médicos e que não vão para o interior porque não há médico, porque não há hospital, porque não há condições e também porque não se oferece. Fica tudo no sul do país. O exemplo esse de Sobral é evidente que você querendo levar o médico para o interior, por que não leva a faculdade? A faculdade foi levada. Presidente? Deputado, já foi concedido 3 minutos, Vossa Excelência. Obrigado. E isso aconteceu, está acontecendo em Sobral. A mesma coisa no Cariri, lá em Barbalha. Além de ter sido levado por um grupo de médicos, também de lá, a Faculdade de Medicina de Juazeiro. Mudou a face do Estado no que diz respeito a esse curso. Mas o governo federal é que deveria, por justiça, distribuir realmente mais, até utilizar todo o potencial da Universidade Federal do Ceará, que tem condições de implantar no interior mais de uma faculdade, ou seja, campus avançado, e funcionar, fazer com que se tenha médico no interior e dê condições para que eles possam atuar no interior. Ou seja, vamos, nós que somos políticos, vamos defender e reformular os nossos partidos. A mesma coisa, digo, no que diz respeito à própria educação. Nós precisamos ter mais recursos para a educação, ter realmente outra coisa que foi aqui dito, é a gerência dos recursos junto às prefeituras para gastar dinheiro da educação em educação, aumentar, assim, sem dúvida alguma, nós estamos dando condições para transformar aquilo que o povo quer. E o povo não vai sair das ruas, porque ele tem um instrumento, dado o momento em que chegar em termos educacionais, de poder usar a internet o tempo todo, em qualquer momento, ele sai e volta para casa. Daí, portanto, é fundamental acompanhar com carinho e engajar-se nessa transformação dos nossos partidos, para que eles cumpram o seu dever de intermediar, porque o partido é necessário.